Boa tarde, alunos. Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa da terceira série do ensino médio. Nós temos aqui a mediadora Mary, que vai nos ajudar com os chats, né? Ela vai ler as interações de vocês. E eu sou professor de língua portuguesa. Meu nome é João. Venho lá de onde se mira o mar. E espero que hoje nós tenhamos uma aula com muitas memórias sentimentais. Vou pedir a atenção para vocês em algumas dicas e algumas pistas que eu vou dando para aulas futuras, né? Essa aula é uma aula de introdução à literatura e, tal qual introduz, todo um conteúdo, toda uma situação que nós vamos ver com o passar dos nossos estudos neste ano ainda, tá bom? Antes de mais nada, essa aula serve como revisão para aqueles que já fizeram e para aqueles que ainda não fizeram, essa é a hora, tá? O objetivo da nossa aula é refletir sobre o conceito de modernidade relacionado à literatura a partir das atividades do caderno do aluno do primeiro bimestre. Além disso, nós vamos ter como uma habilidade específica, mas que dela decorrem muitas outras, a questão de identificar e analisar características próprias da modernidade. Tudo bem? Antes de nós seguirmos, quero só fazer uma pequena observação. A aula de hoje é uma aula que foi pensada entre 3 professores. Eu, professor João, professor William Ruotti e a professora Alessandra Junqueira. Tá? Nós somos autores desta aula que vocês vão ver hoje. Correto. Ok? Pode passar? Bom, o conteúdo que nós vamos ver, né? O conceito de modernidade, a modernidade na literatura e a caracterização do gênero poema. Lembrando, caracterização, na verdade, nós vamos ver um pequeno, uma aula introdutória sobre a questão do gênero poema, que, na verdade, para todos vocês também não deve ser nenhum tipo de novidade, tá bom? Pode passar. Bom, vamos então ao nosso primeiro momento de interação, né? Vamos ao nosso chat, né? E aí, nesse chat, nós vamos começar a pensar e a conversar a respeito, né, dessas questões que envolvem a modernidade na literatura. Tá? É o nosso momento espelho, né, onde nós vamos agora fazer reflexões, vamos refletir um pouquinho. Antes disso, deixo aqui também uma citação, né, que eu tomei emprestada, né, dei uma mexidinha e trouxe uma citação do Martim Lutero, que não é dele, tá? Mas eu dei uma reorganizada na ideia. O conhecimento não é antigo, nem moderno, ele é eterno. A partir deste pensamento, vamos lá, nós temos para responder o que exatamente no nosso chat. Pode passar, por favor? Uma das primeiras ideias que nós vamos relacionar quando nós falamos da questão do moderno é fazer uma ligação com o seu antônimo, né? Pensamos moderno, algo que não é antigo, certo? Uhum. A partir dessa ideia, eu pergunto a vocês, mas será que é só isso? Nós vamos ficar só na questão do antônimo? E para por aí? Vamos pensar um pouquinho? Lá no chat eu gostaria que vocês agora interagissem e a Mary vai mediar tudo isso. E pensem o seguinte, qual é o conceito de moderno? A ideia de modernidade está ligada a tudo aquilo que não é antigo, ultrapassado ou fora de moda? O que vocês pensam a respeito? Bora responder? Aliás, nós já temos aqui, professor João, o Carlos, ele está dizendo que é algo atual, certo? O estudante Murilo está dizendo que é algo novo. Maria Fátima, atualidade. A Amanda diz que lembra contemporâneo. Que será? Bom. Será? Será? Vamos lembrar o seguinte, não tem certo e errado, tá, galera? Nós estamos fazendo aqui só um movimento de ideias. Brainstorming. Tá? Um brainstorm, bem lembrado, Mary. Um brainstorm. Então, na verdade, estamos fazendo suspeitas inteligentes acerca da questão que está sendo colocada para vocês. Professor João, temos mais aqui a interaçãozinha. Laísa está dizendo, olha que palavra bonita,
revolucionário. Está dizendo que o conceito, qual é o conceito de moderno e se modernidade está ligada a tudo aquilo que não é antigo, ultrapassado ou fora de moda. Ela está dizendo que é revolucionário e o Arthur que é algo inovador. Perfeito. Juntamos todas essas ideias e a partir daí, dentro daquilo que nos é perguntado, nós vamos tirar cada um o seu conceito. Né? Não estamos aqui colocando nenhum teórico nesse primeiro momento, nós estamos relacionando nenhum teórico, estamos fazendo o nosso pensar, estamos trazendo para esse momento aquilo que nos remete a essa ideia. Tá certo? Bom, então começamos a semana, certo? Tenho certeza que aí no chat somos mais de 22, não somos? Bora lá, vamos seguir? Próximo slide, por favor. Bom, de onde veio tudo isso? Como eu disse para vocês, né, essa aula de hoje foi tirada a aula que nós demos o nome de A Língua Portuguesa na Contemporaneidade, foi tirada do caderno do aluno, tá? Onde está lá a etapa 1, o mundo moderno, atividade A, o conceito de modernidade. Você vai encontrar isso lá na página 92, 93, tá? O início dessa aula. Vou lembrar uma coisa também, é interessante que vocês tenham junto a vocês um caderno, né? Se é que já não pegaram, mas um caderno para fazer as anotações. O que eu vou fazer aqui nesse momento é dar algumas orientações para como nós vamos desenvolver ou como deveríamos desenvolver essas atividades. Pode passar, por favor? Mas, pegando o que nós falamos no chat, mas essa ideia de contemporaneidade e aquilo que está previsto no caderno do aluno, será que tudo isso nos basta? O caderno vai trazer para nós dois outros conceitos, a pós-modernidade e a modernidade tardia. Pode passar? Sobre elas, eu vou pedir para que cada um de vocês, daqui a pouco não, ao término da aula, né, façam uma pesquisa. E a partir dessa pesquisa, você vai juntar com aquilo que nós estamos conversando nesse primeiro momento e trazer para a cena tudo aquilo que compõe esse mundo chamado língua portuguesa na contemporaneidade. Pode passar, por favor? Atividade B, a modernidade na literatura. Né? Nós vamos encontrar ainda lá entre as páginas 93 e 96. Percebam o seguinte, lá atrás do primeiro chat, nós tivemos muito impressionismo sobre a questão. Né? Vocês tiveram a chance de expressionismo puro dentro daquilo que foi colocado. E agora? Né? Fazer essa pesquisa, falar sobre tudo isso, falar sobre contemporaneidade, é futurismo? É pensar o futurismo? Fica a dica. Vamos seguir? Então, pensando no chat, só volta um pouquinho, por favor. Pensando no chat, vamos lá. De novo, a interação. Nós vamos ter no material 4 textos. Esses 4 textos, antes de fazermos qualquer tipo de leitura, é preciso pensarmos quais diferenças e quais semelhanças são possíveis de encontrarmos quando comparamos textos. E aí? Chat fechado agora, tá? Podemos abrir? Pode. Vamos abrir o chat? Vamos abrir o chat, galera. Vamos responder as questões. Vamos lá. Que diferenças ou semelhanças nós podemos encontrar quando nós comparamos textos? Vamos lá? Mary, alguém já se pronunciou? Então, dizendo aqui, está começando agora. É isso aí, vamos lá, vamos participar. Estrutura. Então, existe a Raquel está dizendo que é a estrutura, tem que ser observado, tema, linguagem. Carolina está dizendo linguagem, Jamile escreveu tema, Beatriz, a gramática também é muito importante observar, né? Sim. Dentro dos textos. Sim. Vamos lá, galera, vamos escrevendo. Vamos lá, participando. O que mais? Conceito, professor João também. Perfeito. O que mais? É isso aí, galera. Só isso? Paramos nisso? Posso fechar? Muitos estão dizendo tema. Sim. Fecha aqui. Muitos estão dizendo tema. Então, esse nosso movimento antropofágico da palavra, em que não são permitidas renúncias, certo? Certo. Diz pra gente que tema,
Tema, linguagem, gramática, conceito, sentidos diferentes, e coloca a Nayara também aqui, vou aproveitar que a Nayara escreveu. Coerência. Perfeito. Estrutura. Né? Pode passar o slide, por favor? Então, olha lá. Será que nós ficamos muito fora daquilo que nós respondemos? Que né? maravilha, temática, o nome do texto, né? É óbvio. Nome do autor, outra obviedade. Percebam que eu fiquei mais no campo das questões óbvias e vocês já, né, foram além. A ideia é justamente essa, Muito gente. bom. A gente não ficar só naquilo que é óbvio, tá? Eu estou apresentando aqui para vocês o óbvio. Por que eu estou apresentando o óbvio? Pode passar o próximo slide. Professor João, estilo literário, olha que interessante, para fechar com o que o Leonardo disse. Perfeito. Tudo a ver com a nossa aula de hoje, Leonardo. Isso. Parabéns. Vamos lá. Então, dentro dessa ideia, né, o que podemos considerar moderno nessa literatura? Olha lá o que vocês disseram para a gente. Palavras, temas, ideias, conteúdos, estrutura, entre outras coisas. Quando nós falamos palavras, e agora fica legal nós entendermos, até para todo mundo entender um pouquinho daquilo que foi dito, né, o que nós pensamos, quando nós dissemos palavras, temos que mobilizar o nosso pensamento em algumas situações. Por exemplo, dizemos palavras porque são questões, vocábulos específicos de uma época, vocábulos específicos de um tempo, de uma geração. Quando nós dissemos temas, se remetem à atualidade, são temas recorrentes da humanidade, ou seja, aquilo que já vem há tempo sendo tratado de várias formas, várias possibilidades. Quando nós falamos da questão da ideia, qual é o conceito que está colocado ali? É um conceito moderno? É um conceito antigo? É a variação das duas ideias, o antigo e o moderno? Quando nós falamos a questão das estruturas, né? O que nós pensamos? É o gênero? Que gênero é esse? É um poema, é uma crônica, é um artigo? Né? Quando nós falamos em estruturas, como ele está montado? Ele está escrito de uma forma convencional, de uma forma padrão, ou ele é livre? Traz aí a liberdade da escrita do poeta, ou daquele que escreve, não necessariamente o poeta. Né? Voltando só à questão do conceito, é algo dinâmico? Dinâmico em que sentido? Ele vai mudando à medida que nós vamos discutindo, nós vamos pensando a respeito dele. Tenho certeza que qualquer pergunta que eu tenha feito ou que eu possa fazer no início dessa aula, ao final dela, nós podemos rever alguns conceitos, podemos rever algumas ideias. Então isso é ser dinâmico. Tudo isso influi num texto? Influi em sabermos o que esse texto significa, o que ele traz? Sim, com certeza. Pode passar, por favor? Bom, mas aula de literatura sem a leitura de um poema não é aula, né, gente? Não é aula, professor. Não tem como, né? Precisamos ter uma leitura de um texto, de um poema. Eu trouxe um poema que é do Augusto dos Anjos, chamado Psicologia de um Vencido. Está lá na página 93, vocês podem acompanhar não só no chat, aliás, não só na mídia, mas também pode acompanhar no caderno, tá certo? Esse texto. Vamos focar então nesse movimento, porque é pau, Brasil. Vamos lá. Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Pode passar. Profundissimamente hipocondríaco. Este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Pode passar. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos,
na frialdade inorgânica da Terra. Acreditem. Pode voltar? Podemos dizer que em cada poema há uma gota de sangue? Óbvio, né? Pode passar, por favor? Bom, nós temos então, para a página 96, um exercício que vai trabalhar os 4 textos que estão lá no caderno, né? Textos que estão entre as páginas 93 e 96. Esse primeiro momento é para você pensar exatamente nas questões mais técnicas cada um desses textos, né? Nós vamos buscar ali o nome do poema, o autor, a obra em que esse poema está e o ano da sua publicação. Gente, tudo isso é questão de pesquisa, tá certo? Ninguém aqui está exigindo que você saiba disso, ou saiba isso de cor e salteado, ou decorado, qualquer coisa nesse sentido. Todas essas questões que aí estão postas são questões técnicas para pesquisa, tá? Então, tô bonzinho hoje, já fiz o 1 para vocês, tá? O 1 ficou assim, tá certo? Psicologia do Vencido é o nome do poema. O autor, Augusto dos Anjos. A obra, Eu e Outras Poesias. Qual foi o ano de publicação? 1912. Volta. Bom, a partir de agora é com vocês. Nós não vamos ter o tempo aqui nessa interação para fazermos essa atividade. Mas acredito que todo mundo já tenha entendido, né? Não deve ter algum tipo de dúvida com relação a isso. O que nós não tivermos de informação lá no poema, na fonte que está descrita no caderno, né? Até porque, se vocês abrirem os textos, vocês vão ver que tem, para todos eles, a indicação, aqui embaixo, azulzinho, né? Tá? Tem a indicação, em azulzinho, de onde foi tirado o poema, e este poema, o nome do autor, né? E algumas outras informações. Pode ser que vocês não tenham todas as informações aqui. Aí é nesse momento que nós vamos para a nossa pesquisa. Tá certo? Então, fica aí para nós preenchermos item 2, item 3, item 4. Sem engolir sapos, tá certo? E porque não é o momento, e também não vamos fazer a boba, né? Porque ninguém quer aqui sofrer nenhum tipo de difamação, tá? Porque não é o caso, ok? Vamos lá, próximo. Próxima tela, por favor. Atividade C, a modernidade na literatura, página 96. Antes de iniciarmos, tenha em mente, o autor de um texto escreve para um autor virtual, criado para ser interlocutor de seus textos. Mas na circulação dos textos, entre o leitor virtual imaginado e o leitor real, há um movimento considerável nessa construção de sentidos. Que tipo de movimento nós podemos relacionar a isso? Qual é o caminho que, desde a construção desse texto, pode voltar, por favor? Qual é o caminho que é feito desde a concepção, a construção desse texto pelo autor, até ele chegar a cada um de nós, a cada um dos leitores, né, ao público que vai consumir esse texto, né? Qual é esse caminho que é feito? Quem é esse leitor virtual imaginado pelo autor na sua construção? Esse leitor é real? Se ele não é real, quando ou como ele passa a ser real? Que sentido esse texto tem da saída do seu autor, daquilo que ele escreveu, aquilo que ele objetivou, para o sentido daquele que o recebe? Quais são essas variáveis, ou o que são essas variáveis na construção do entendimento de um texto? De novo, há certo? Há errado? Não, há o adequado, certo? Nós não podemos aqui falar que nós vamos ter um texto que foi escrito com uma determinada intenção e, de repente, nós imaginarmos que essa intenção foi dada para outros caminhos que não são reais ou não são verdadeiros, ou não são plausíveis. Tá certo, gente? João, desculpa te interromper,
Mas eles estão perguntando no chat aqui, para aqueles que ainda não receberam as apostilas, como nós faríamos, né? Nós vamos mandar o material Sim. no site. Pelo que nós sabemos aqui, as escolas estão com um cronograma de entrega desses materiais, tá certo? Cada escola está entrando em contato, isso eu estou entrando no mérito que não é a aula, mas tudo bem, vale a dúvida, né? Pelo que nós sabemos, as escolas entram em contato com os pais, com os alunos, e esse material já está na escola para ser distribuído, tá? Então, quem não tem ainda esse material, só verificar isso com a sua escola, com o seu coordenador, o seu diretor, tá bom, gente? Do print da tela também, se quiser printar a tela, sim. aproveitar. Esqueci, né? Agora, até o momento nem tanto, mas um próximo exercício que nós vamos fazer, que vai trazer também um quadro, é legal nós darmos um print na tela, porque esse print, inclusive, tem ali algumas indicações de como preencher o quadro que nós vamos ver mais à frente, ok? Tudo bem? Por favor, a tela. Bom, então entendemos essa questão de trabalhar o texto na sua modernidade. A modernidade, então, não necessariamente está ligada apenas a tempo e espaço, mas ela também tem a ver com a recepção desse texto, né? Com o momento que ele foi escrito. Né? Um texto escrito lá no século XIX, ele pode ser moderno ainda nos nossos tempos? Um texto escrito hoje, será que ele tem algum quê ou alguma situação que nós podemos fazer alguma referência lá com o passado? Então, qual é o conceito realmente de modernidade dentro da literatura? Que caminhos são esses entre passado e presente, ou presente e passado, que vai nos dar essas ideias de modernidade, que vão nos dar, aliás, essas ideias de modernidade. Tá bom? Por favor, pode passar. Bom, e você? Vai aí um desafio agora. Gosta de escrever? Já escreveu algum poema? Já tem algum texto escrito por você? Se já pensou? Que tal você pensar em todas essas variáveis? Quando você escreveu o texto, que tenha sido um texto de desabafo em qualquer rede social, não aquele que a gente copia e cola do outro, tá? Mas um texto que possa ter sido escrito por você. Você foi lá, em algum momento da tua vida, você escreveu esse texto. Independente dele ser um poema ou o que quer que seja. Vamos fazer um exercício, Guarda esse exercício para depois da aula também. Para quem você escreveu? Qual era a sua intenção quando você escreveu? Alguém já leu esse poema? Qual foi a interpretação? Você teve um retorno da interpretação que essa pessoa deu sobre o teu texto? Será que a leitura que ela fez foi exatamente dentro daquilo que você pensou? Chat aberto, professor? Podemos? Chat aberto. E aí, alguém já escreveu? Vamos lá, todo mundo participando. O Arthur já está falando aqui que ele gosta de escrever narrativa. Perfeito, Arthur. E aí, já fez esse exercício? Muitos gostam de escrever, professor. Olha que maravilha, hein? Já escreveram poemas. Tá certo. Já escreveram poemas. Se alguém não fez ainda esse exercício de pensar sobre a receptividade do teu texto, tenta, Joga lá numa rede social o seu poema e vê o que as pessoas comentam a respeito, se elas trazem ali a expectativa daquilo que você pensou quando estava escrevendo. Tá bom? Professor João, aproveitando, a Carolina, ela escreve aqui que ela escreve poemas em plataformas digitais. Olha que interessante, suporte novo. Temos verdadeiros escritores. Leila está dizendo que ama escrever, o Ícaro também, ele escreve poemas para a amada dele. Olha que coisa linda. Ótimo, Não é? Que é melhor. Então, no caso do Ícaro, Ícaro. A intenção dos poemas que o Ícaro escreve são poemas de amor, que vão trazer ali momentos dessa relação que ele tem com a amada. Esse poema, para aqueles que não conhecem o porquê ou para que o Ícaro escreveu, será que vão trazer a mesma expectativa?
Será que vão trazer a mesma interpretação da ideia que o Ícaro teve quando ele escreveu o poema? Aí, Ícaro, faz esse teste. Pega a gente que você não conhece, joga lá o poema e peça para as pessoas lerem e darem uma interpretação. Vamos ver se corresponde àquilo que você estava pensando. A Vitória também está dizendo que ela escreve poemas nas horas vagas, certo? Mas olha que interessante, enquanto eles estão falando do gênero poema, certo? A Amanda, o gosto dela é para outro gênero. Ela adora escrever artigos. Tá vendo? Então muda, né? Que ótimo. Perfeito. Para vocês verem então que não tem certo, não tem errado. Porém, não tem... a Lívia nunca tentou escrever. Aí, Lívia, uma boa chance, hein? Vamos lá? Pega aquele gênero que você mais tem familiaridade, aquele que de repente para você seja mais fácil. Olha a Raíssa com um gênero novo que está aparecendo aqui também. Ela prefere escrever fanfics. Olha que maravilha. Aproveitando, fanfics, poemas, entre outras situações, blogs, né? Vlogs e tudo mais, né? Podcasts. Pergunto a vocês, né? Qual é a relação que nós vamos fazer, então, da ideia da literatura na modernidade? É o conteúdo, é o suporte, né? A estrutura, né? Então, vamos pensar a respeito disso. A nossa aula a respeito da modernidade na literatura, dessa questão da contemporaneidade, é para pensarmos tudo isso. E tá posso bom? só fazer um adendo, aproveitando, falando de modernidade e de escrita. A Laísa, ela disse assim, que ela escreve quando precisa colocar os sentimentos para fora. Pedro escreve poemas para desabafar com ele mesmo. Ai, que maravilha, né? Perfeito. Então, desabafar com ele mesmo, será que lá no passado Machado de Assis também não fez isso? Ou vamos pegar grandes poetas da época também, né, de séculos passados, será que os poetas também não fizeram isso? Quem foi seu Álvares de Azevedo? Vamos revisitar Álvares de Azevedo? Vamos revisitar os poetas inconfidentes? Onde está a modernidade e a contemporaneidade localizadas em cada um desses textos? Vamos seguir? Próxima tela, por favor. Tá? Bom, chegamos à atividade que eu tenho alguns relatos da dificuldade de desenvolvimento dela. Confesso a vocês que realmente não é uma atividade que num primeiro momento nos seja muito tranquila de fazer. É preciso realmente pensar bastante, é preciso estudar para desenvolvermos essa atividade, porque ela vai demandar trazermos outras situações que já nos foram colocadas para que possamos desenvolvê-la, tá certo? Então é assim, não é surrealismo, tá certo? Desenvolver esse quadro, e tampouco motivo para drama. Em mim, por favor, né? To be or not to be? That's the question. Não vale fazer drama, tá certo, galera? Beleza? Tá posta aí, a gente vai fazer, tá? Vamos lá, vou ajudar a vocês. Nós temos aí na tela 3 ideias, ideias relacionadas a texto, a contexto e a intertexto. A partir disso, dentro da ideia texto, né, em que nós vamos ali pesquisar, desculpe, eu não li para vocês a introdução, tá? Vamos ler a introdução, ok? Pesquise e selecione um poema que, na sua opinião, seja moderno. Considere a estrutura formal, a temática ou temáticas, as escolhas lexicais, os vocábulos, a construção morfossintática, certo? Presentes e a época em que ele foi escrito, ok? Lembrem-se, estou pedindo para vocês escolherem, vocês vão lá buscar um poema, tá certo? Podem ser os poemas do Ícaro, que escreveu para a Amada, né? O Ícaro pode fazer esse trabalho em cima. Aliás, sobre poemas, vários estão relacionando a poesia com romance, com amor, fazendo até declarações aqui, tá, professor? Que ótimo, né? Vamos lá, então, seguindo. Nós demos, então, na ideia de texto, nós vamos ter ali, né, na perspectiva do eu lírico, na perspectiva do autor, calma, já vou explicar. Na perspectiva do leitor, na questão contexto, o ambiente de interação do eu lírico, o ambiente de interação entre autor e leitor e a associação feita com os textos da atividade B. Sabe aqueles 4 lá que eu comecei com a psicologia de um vencido?
exatamente eles, tá? Pode passar a tela, por favor? Vamos lá, então. Na questão texto, quando eu falo da perspectiva do eu lírico, né, o que eu tenho que buscar ali? Eu, aluno, eu, aquele que vou desenvolver a atividade que ali está proposta, tá? Eu tenho que pensar que o meu eu lírico, né, de que forma ele constrói o discurso? E a quem? Lembra, já disse isso para vocês. Aliás, a perspectiva do eu lírico também pode trazer, é feminino? É masculino? Esse texto, o eu lírico, se coloca ali como primeira pessoa, como terceira pessoa? Muito bom. É pessoal? É impessoal? Né? Esse é o eu lírico que eu vou buscar. Na perspectiva do autor, a estrutura a quem? Que recursos da escrita? Lembrem-se, agora nós estamos falando em recursos, né? Se é poema, ele usa rimas, os versos são livres, são rimas ricas, rimas pobres, é um formato de soneto? Não, é um formato, é uma forma livre de composição. Quantas estrofes? Quantos versos em cada estrofe? Né? Então, na perspectiva do autor, vamos pensar então nesta estrutura. Na perspectiva do leitor, né? Quais são as possíveis impressões, interpretações e o que chama a atenção? Uma palavra, a construção de uma frase, de uma linha, uma rima inusitada, uma palavra do passado relacionada com alguma coisa do presente, né? Então, essa perspectiva do leitor. Quais são as várias interpretações que podemos ter, né? O poema ele pode ser triste para alguns e sentimental na questão amorosa para outros. O poema, e aí vamos fechar um pouquinho no poema, né? Mas o poema, dependendo da época que eu leio, ele tem a ver com aquilo que eu vou sentir. Né? Então, se eu estou num momento triste, né? O Ícaro, qualquer poema que ele vá ler sobre amor, nesse momento que ele está, né, professora Mary, o Ícaro vai achar tudo lindo, vai ver coraçãozinho estourando à sua volta. Né? Agora, se for alguém que acabou de terminar uma relação, está ali sofrido, o que acontece com todo poema de amor que ele vai ler? Essa é a perspectiva do leitor, tá certo? Lá no contexto, ambiente de interação do eu lírico, caracterização do tempo, espaço e os elementos. Né? Tempo, espaço, que momento? Né? O que esse poema, o que esse texto traz daquela época? Como se vivia, quais eram os costumes, certo? O que nós temos ali de elementos que vão trazer para a gente a leitura daquele espaço, daquele ambiente, daquele tempo. No contexto ainda, a questão do ambiente de interação entre autor e leitor. Qual a aproximação entre o leitor virtual e o leitor real? Existe essa aproximação? Quando você ouve a letra ou texto de um texto musicado, por que algumas músicas te tocam mais e outras te tocam menos? Qual é a relação que existe ali entre aquele que escreveu, certo? Com você. Será que é uma relação virtual, ou seja, uma coisa mais distante, ou ela está próxima de uma realidade? Tá certo? Então, qual é esse ambiente de interação entre autor e leitor? E por último, o intertexto, né? Deste texto que você escolheu, qual é, no caso, a associação que pode ser feita com os outros 4 textos que nós já vimos na atividade anterior. Né? Existe uma aproximação temática? O tema do que você escreveu bate com o A, o B ou o C, ou aliás, desculpa, o texto 1, 2, 3 ou 4? Há imagens que te remetem a outro ou a alguns desses outros textos, né? O texto que você escolheu traz alguma imagem que aparece num dos 4 textos anteriores, tá certo? Então, dentro dessa atividade, nós vamos pensar exatamente nessa situação, tá certo? Vamos printar essa tela e através
do print dessa tela, nós vamos conseguir responder a uma atividade que realmente é preciso um pouquinho mais de apoio para que nós possamos responder. Pode passar? Bom, espera-se que suas descobertas nessa atividade respondam a uma questão central. Ou seja, todo esse caminho que nós fizemos, desde o primeiro chat, lá na questão, vamos pensar a respeito da modernidade, vamos pensar a respeito de tudo que está sendo colocado, né? O que nós podemos encontrar de modernidade, de elementos, num poema? Tá certo? Pode passar, por favor? Perfeito. Último chat do momento, tá? Bora, gente. Nossa aula está acabando, lá. Precisamos finalizar. Isso. Poema e poesia. Vamos fechar. Pode focar em mim, por favor? Poema e poesia são a mesma coisa, tá? A Mary vai liberar o chat ali, tá? Mas eu vou seguir aqui com vocês. Já tenho tá? aqui, professor João. Vamos lá. A Samira, ela fez o seguinte apontamento. O que eu achei interessante é que o eu lírico, às vezes, não tem nada a ver com o autor, pois o autor pode estar feliz e escrever um poema de tristeza. Perfeito. Então, o que ela achou interessante é que o eu lírico, muitas vezes, não tem nada a ver com o autor. Posso dar uma outra dica? Diga. Vá dar uma olhadinha, peguem músicas que vocês conheçam ou que vocês curtem. Né? Tá. Músicas de vocês agora, que vocês curtem. Eu ia dar um exemplo, mas aí o exemplo fica para os professores. Professor, tá só bom? mais um minutinho. É importante talvez esclarecer que muitos, na verdade, estão dizendo que o eu lírico e o autor são a mesma coisa. Não, perdão. Que poema e poesia são a mesma coisa. Ah, perfeito. Muitos. Vamos tentar entender agora então? Outros tá? estão dizendo que não, hein? Enfim, Exato. tá- Vamos tá ver se a em gente dúvida. consegue entender? Vamos lá. Tenho aqui na minha mão uma caixa de presente, tá certo? Nessa caixa de presente, nós conseguimos enxergar aqui cores, né? Uma imagem. Conseguimos ver... Opa, tá de cabeça para baixo. Voltando. Conseguimos ver aqui outras figuras, tá? A indicação de quem para quem, uma felicitação, né? Conseguimos ver que é uma caixa retangular, tá certo? Olha, o fundo dela aqui tem uma outra configuração de figura geométrica, tá certo? Toda essa caixa, toda essa estrutura que nós estamos vendo aqui é o poema, tá certo? O poema me mostra a estrutura. Quando eu faço isso aqui, ó, quando eu desperto em vocês a curiosidade de ver o que tem dentro disso, e aí quando eu começo a tirar daqui de dentro, por exemplo, um livro, as obras da FUVEST, certo? Quando eu trago aqui também o meu caderno de anotações, com meu post-it, poema, esmalha, aqui. Quando eu trago, olha o nosso momento, né? Dicas de Enem, tudo a ver com o nosso momento. Quando eu trago, além disso, as nossas anotações também que fazemos, né? Os nossos esquemas de estudo. Quando eu trago a possibilidade também de nós termos dentro dessa caixa de presente um filme, não poderia ser diferente, né? Eu, como fã de Machado de Assis, só podia trazer Machado de Assis, né, gente? Então, vamos lá. Memórias Póstumas, um filme, tudo bem, é DVD, já é algo, né, ultrapassado, mas está valendo, tá bom? Vamos usar a licença poética, ok? Um filme também, que é sempre bom, né? Nós assistimos, uma pipoquinha, tá certo? E, se estamos falando de estudo, né, o estudo também sempre vai bem com um chocolatinho, né, gente? Fala sério que um chocolatinho vai bem sempre, né? Com o estudo, então, melhor ainda, diz a ciência. Falta um minuto. Tudo isso relacionado aí, esses sentimentos que eu trouxe aqui para vocês, ao descobrirem o que tinha nessa caixa, é a poesia. O poema nada mais é do que
aquilo que embala o nosso sentimento, aquilo que traz o nosso sentimento. Próxima tela, por favor. Finalizo a aula, tá? Com a atividade D, que é a caracterização do gênero poema, né? As escolhas feitas pelo autor, né? Todas essas que nós já dissemos ao construir seu texto. A questão da recepção desse texto, né? Quem recebe esse texto, qual é a leitura que ele faz a respeito disso. Você vai pegar todas essas ideias discutidas aqui, vai retomar esses conceitos todos estudados nesta atividade 2, tá? E vai desenvolver análise e propostas sobre os poemas Violoncelo e Conclusão à Sucata. Fiz o cálculo, que é a parte final deste momento, desta aula que aqui está. Pode passar, por favor? Na aula de hoje, pensamos sobre a reflexão sobre os conceitos de moderno e de modernidade. Pensamos sobre a identificação da modernidade no conceito literário, no contexto literário. Pensamos sobre o estudo dos elementos contextualizadores do texto, nome, autor, obra, ano de publicação e as suas dimensões, né? As dimensões do texto, contexto e intertexto, além dessa diferenciação entre poema e poesia. Um adendo, professor. Inclusive, essa diferenciação, muitos professores, né, os alunos, eles gostaram bastante desse exemplo que você deu. Perfeito, espero que tenha sido válido, tá? Mas, infelizmente, acabou, né? Muita coisa para estudar, muita coisa para fazer. Ai, que preguiça! Mas agora é a sua hora, né? O teatro está aberto, o palco está lá e a plateia espera as boas novas. A aula de hoje trouxe toda uma ideia sobre a questão de modernidade na literatura, na língua portuguesa. Alguém pegou alguma dica durante a aula? Foram várias, tá certo? Muito obrigado, gente. Bons estudos para vocês. Boa continuidade nesse processo. Fique em casa. Muito bom.